No vídeo de hoje, as câmeras de vigilância desempenharam um papel significativo na solução do crime. Na juventude, é muito fácil cometer erros. A experiência de vida é inexistente, mas a curiosidade e ingenuidade. É uma pena que na vida adulta essas qualidades possam ser não apenas prejudiciais, mas até mortalmente perigosas. Jayden Parkinson era uma garota alegre e moderadamente ousada, mas doce desde a infância. Ela tinha um ótimo relacionamento com sua mãe. Graças à sua sociabilidade, Jayden fez muitos amigos na escola. Pessoas próximas a descreviam como uma garota atenciosa, divertida e gentil. Ela sempre estudou bem e sonhava em se tornar cabeleireira. Aos 7 anos de idade, os pais da criança se separaram. A custódia de Jayden, assim como de seu irmão e irmãs, foi dada ao pai. O homem se mudou com as crianças para Oxford, na Grã-Bretanha. Isso se tornou uma grande mudança na vida da família Parkinson, afetando ainda mais as crianças que estavam acostumadas ao amor de ambos os pais, a bondade e as festas em que a mãe e o pai tentavam de todas as formas alegrá-las. É difícil dizer como o pai conseguiu obter os direitos de custódia das crianças. Sabe-se que isso foi um grande golpe para as crianças e a mulher, especialmente para Jayden, que era próxima da mãe. Na opinião dos amigos da família, não havia nenhuma negatividade no relacionamento do casal. No entanto, a mulher não conseguiu defender seu direito à custódia. Na adolescência, Jayden começou a ter problemas de comportamento. Jayden sempre foi muito ativa, e combinada com o espírito rebelde que se manifestou, o pai começou a ter dificuldades para lidar com a filha durante o período de transição. Ela ainda era doce e gentil, com um ótimo senso de humor, mas enfrentou problemas típicos da adolescência quando entrou no ensino médio. O relacionamento com o pai piorou. O homem amava seus filhos e fazia todo o possível para fornecer tudo necessário, mas, naturalmente, era uma pessoa mais rigorosa do que a mãe. Na adolescência, Jayden reagia com hostilidade à tutela dele. A situação era agravada pela falta de comunicação com a mãe. Nesse contexto, conflitos ocorriam constantemente. Jayden começou a fugir de casa. Muitos adolescentes e seus pais enfrentam problemas semelhantes. Quando jovem, quando ela saía da casa do pai, nunca vagava pela cidade e becos. Em vez disso, a adolescente ia direto para a casa de sua mãe e passava o tempo lá. Ao mesmo tempo, ela mantinha contato com seu pai, não evitava ligações, mas continuava tentando de todas as formas fugir para a mãe na primeira oportunidade. Ela sentia maior apoio e compreensão. O excelente relacionamento com a mulher continuou. Parecia que os problemas da adolescência apenas as aproximaram. Durante uma de suas visitas à mãe, Jayden, de 14 anos, conheceu um rapaz chamado Jake Blakely e, através dele, seu irmão chamado Ben Blakely. Naquele momento, o novo conhecido já tinha 20 anos. Apesar da diferença significativa de idade, Jayden e Ben gostaram muito um do outro e decidiram tentar construir um relacionamento. Alguns viram essa decisão negativamente, pois tal comportamento era percebido como imaturidade emocional do jovem. No entanto, Jayden parecia muito interessada em namorar um namorado mais velho. Claro, ela ainda era ingênua e mal podia controlar suas emoções. De qualquer forma, um relacionamento se desenvolveu entre esses dois jovens. Depois que Ben começou a namorar Jayden, ele entrou em seu círculo social e começou a se comunicar com os colegas de sua namorada. Apesar das óbvias diferenças nas posições de vida, ele conseguiu encontrar uma linguagem comum com os estudantes e até se tornou uma espécie de líder entre eles. Nesse mesmo período, ele cercou sua namorada de amor e cuidado, por isso Jayden se apaixonou perdidamente por esse rapaz. Parecia que ele tinha capturado completamente sua mente, falava sobre um futuro brilhante, construía castelos cor-de-rosa. A jovem e ingênua Jayden acreditou que com ele eles poderiam ser felizes juntos, algo que seus pais não conseguiram alcançar em seu tempo. O período romântico durou relativamente pouco. Depois disso, Ben começou a se comportar de maneira muito mais manipuladora e ofensiva. Apenas um mês após se conhecerem, ele se permitiu uma comunicação grosseira pela primeira vez. Naturalmente, a garota que estava em um relacionamento pela primeira vez com um namorado que, além disso, era significativamente mais velho, começou a procurar falhas em si mesma. Ele habilmente se agarrou a isso, viu que Jayden era suscetível à influência e prontamente usou isso. A ingenuidade da garota permitiu que seu namorado facilmente se agarrasse a qualquer pequeno detalhe. Ele a colocou em uma verdadeira montanha-russa emocional. Ben podia dizer que ela era fofa e bonita e então começar a acusá-la de coisas desagradáveis. Mais frequentemente,
Ele ficava com ciúmes e inventava vários motivos para acusar a estudante de traição. Nesse período, a garota descobriu que o namorado ocasionalmente usava substâncias proibidas. Naturalmente, isso poderia explicar sua instabilidade emocional. Aparentemente, Ben não pretendia parar apenas nos insultos verbais. Quando Jayden já estava atolada nesse relacionamento, ele se tornou verdadeiramente agressivo e cruel. Eles caminhavam na companhia dos amigos da garota e Ben começou a reclamar que não gostava deles. O manipulador tentava criar barreiras entre sua parceira e seu círculo social, isolá-la dos amigos. Isso é um comportamento típico para esse tipo de pessoa. Infelizmente, Jayden simplesmente não entendia o que estava acontecendo. Cada vez que o namorado fazia reclamações, isso provocava nela um profundo sentimento de culpa. Ela realmente achava que estava fazendo algo errado e era culpada por todos os conflitos. Nesse período, Jayden começou a resistir ao seu namorado pela primeira vez. Ela achava que tinha o direito de se comunicar com seu grupo. Isso provocava grande raiva em Ben. Ele usava várias técnicas de manipulação para criar discórdia entre os adolescentes. Jayden Parkinson continuava fazendo todos os esforços para manter relações com os amigos, mas gradualmente todos se afastaram dela por causa do namorado agressivo. Jayden tinha sentimentos pelo seu namorado. No entanto, ele se comportava de maneira cada vez mais provocativa. Em algum momento, ele até se permitiu bater no rosto dela. Apesar de estar claramente errado, o namorado mais velho sabia como convencer a garota de que ela merecia isso. A família de Jayden percebia que a filha estava em um relacionamento difícil com uma pessoa muito tóxica. A mãe e o pai estavam preocupados, tentavam influenciar a filha, mas a garota estava literalmente dividida entre os lados. O amor obscurecia o julgamento. Uma vez, após uma briga com sua amada, ele pegou o gato do vizinho e cortou sua cabeça. Ele usou o animal inocente para se vingar de Jayden e colocou a cabeça do gato indefeso na cama dela. Ela ficou chocada e assustada com o ocorrido, mas mesmo desta vez ele conseguiu confundir a estudante. Depois disso, Ben começou a ameaçar que poderia fazer exatamente o mesmo com ela e toda a sua família. Naturalmente, a jovem Parkinson não tinha experiência de vida suficiente para ver traços psicopáticos nesse comportamento. O jovem continuava manipulando habilmente a adolescente. Como prova de suas palavras, mais tarde o jovem matou o gato da própria garota quando ela mais uma vez tentou escapar do controle total. O mais terrível é que a gata estava grávida na época. Este evento finalmente convenceu Jayden de que seu escolhido era perigoso. No entanto, ela não tinha ideia de como lidar com esse problema e sair do relacionamento sem consequências. Ele a mantinha perto de si por todos os meios possíveis. Agora as ameaças se tornaram uma das alavancas de influência sobre a adolescente. Na verdade, Ben já era bem conhecido pela polícia neste momento. O jovem teve uma vida difícil. Por muitos anos, ele se envolveu em pequenos crimes pelos quais foi repetidamente levado à delegacia. O jovem cresceu em uma família adotiva. Ele tinha um relacionamento muito difícil com os pais e uma história de tirania do pai alcoólatra. Na infância, ele cresceu em condições de medo constante, humilhações físicas e morais, o que não poderia deixar de deixar uma marca em sua psique. Os parentes de Ben também rapidamente se convenceram de que o jovem era perigoso. Uma vez, a mãe o repreendeu por comportamento inadequado que estava causando problemas com a lei para o rapaz. Isso provocou um surto de raiva. O jovem até ameaçou a mãe com uma chave de fenda. Ela estava horrorizada que um jovem louco vivesse na mesma casa que ela, mas queria ajudar a lidar com esse problema, por isso nenhuma queixa foi feita à polícia. No entanto, o jovem foi encaminhado para uma consulta em uma clínica psiquiátrica, onde teve um diálogo interessante com um dos profissionais médicos. Nessa época, ele ainda era um estudante, mas já discutia o crime perfeito, refletindo sobre como matar uma pessoa e se livrar do corpo para ficar impune. O mais assustador é que neste período ele tinha apenas 13 anos. As palavras do jovem despertaram o interesse do psiquiatra. Ele tentou saber mais detalhes sobre como o adolescente pensava. Na opinião do médico, isso poderia ajudar a entender seu diagnóstico. Ben falava entusiasticamente sobre como supunha que o melhor lugar para um corpo seria um túmulo recém-cavado. Ele poderia simplesmente enterrá-lo discretamente lá, onde garantidamente ninguém procuraria. Quando os pais de Jayden souberam desses fatos, eles queriam a todo custo encerrar o relacionamento da filha com o perigoso manipulador que era capaz de matar gatos. Neste momento, ele já estava abertamente abusando de sua namorada. Era óbvio que ela estava em um estado emocional deprimido.
A garota frequentemente chorava quando ficava sozinha. A estudante simplesmente não via saída desse relacionamento e sonhava que o namorado simplesmente desaparecesse de sua vida. Ben, por sua vez, tentava isolá-la até de seus parentes, assumindo o controle de todas as esferas da vida de sua jovem companheira. Quando ele não conseguia o que queria com palavras, começava a usar força física sem hesitação. Jaiden ficou presa ao manipulador, sentia-se impotente, mas continuava a obedecer. A situação só piorava. Jaiden começou a roubar de casa porque Ben a forçava a fazer isso. O rapaz não trabalhava e não conseguia obter dinheiro, então forçava sua namorada a fazê-lo. Ele convenceu a garota a tirar coisas de casa e vendê-las, e dar o dinheiro a ele. Através de manipulações e ameaças, ele forçava Jaiden a enganar seus entes queridos. Quando os familiares notaram o desaparecimento de muitos itens e a descobriram, houve um sério conflito em casa. As relações pioraram significativamente, mas ela não podia contar o verdadeiro motivo do que estava acontecendo porque temia Ben. Como resultado, a situação ficou tão tensa que a garota decidiu se mudar da casa do pai. Infelizmente, ela não encontrou lugar melhor para se mudar do que a casa de seu namorado. Nesse período, o jovem morava com sua prima, mas algumas semanas após a mudança de Jaiden, a prima se mudou. A garota lembrava o quão cruelmente Ben tratava sua namorada. Bater em Jaiden tornou-se um ritual diário para ele. Em determinado horário, ele a levava para o banheiro, batia nela e depois a trancava lá por várias horas. A garota de 16 anos simplesmente não sabia o que fazer. Por causa de seus parentes a terem pego roubando, ela tinha medo e não podia voltar para eles. Além disso, ele a ameaçava que, em caso de partida, mataria toda a sua família. Ben agora controlava cada passo de sua namorada. Ele frequentemente a torturava e até arrancava seus cabelos, o que prejudicou muito a autoestima de Jaiden. O jovem tinha ciúmes dela de cada poste, punindo-a severamente mesmo por um olhar casual e fugaz para um estranho. Ao mesmo tempo, ele próprio traía Jaiden repetidamente. Ele até teve um relacionamento com a namorada do irmão, o que demonstra claramente o nível moral muito baixo dessa pessoa. Apesar da crueldade, Jaiden continuava a manter esse relacionamento. Ela temia que Ben realmente cumprisse suas ameaças e matasse toda a sua família. Enquanto isso, o controle apenas se intensificava. Ao se levantar da cama, Ben trancava a garota no quarto e saía para seus negócios ou para se divertir. Para fazer qualquer coisa que quisesse, a estudante precisava obter permissão. Obviamente, durante esse período, ela nem podia estudar normalmente. Sua vida estava desmoronando diante de seus olhos, mas os sentimentos pelo manipulador e o medo ofuscavam tudo. As agressões continuavam e eram regulares. Ben estrangulava sua namorada repetidamente, frequentemente espancava com os punhos, mordia, chutava. Já haviam se passado 2 anos desde o início do relacionamento, e tudo isso já parecia um inferno completo. Inesperadamente, nesse período, surgiu um vislumbre de esperança. A mãe de Jaiden decidiu levar a filha para morar com ela. Ela tentou fazê-la entender e forçá-la a cortar completamente o contato com esse homem. Mas a rebelde teimosa mostrava seu caráter apenas com os familiares. Por isso as garantias da mãe foram recebidas com hostilidade. Passaram-se apenas alguns dias e ela voltou para seu torturador. A garota ficou em completa dependência emocional desse monstro, inclusive porque temia retaliação contra a família e, portanto, mesmo querendo, não podia deixá-lo. Naturalmente, a situação não melhorou de forma alguma. O abuso moral e físico continuou. Finalmente, em novembro de 2013, a garota finalmente decidiu romper esse vínculo de forma definitiva e irrevogável. No entanto, ela temia colocar sua família em perigo. Em vez de voltar para casa, Jaiden foi para um albergue para sem-teto. Obviamente, esta está longe de ser a melhor opção para uma garota que nem atingiu a maioridade. No entanto, Jaiden estava confiante de que os funcionários do abrigo poderiam ajudá-la e, mais importante, seu namorado não poderia encontrá-la lá. Infelizmente, isso não ajudou. Ben logo a encontrou, visitava Jaiden regularmente e continuava a impor sua vontade sobre ela. Ele até a proibiu de usar o banheiro. No início, a garota obedeceu à sua ordem, mas depois parou. Paralelamente, Jaiden conversava com a equipe do abrigo. Os funcionários fizeram a adolescente entender que ela havia caído em uma dependência muito severa e perigosa de um abusador manipulador. Disseram-lhe que o ambiente tóxico que ele criou não poderia, em nenhuma circunstância, ser normal. Gradualmente,
ela começou a entender que não precisava seguir todas as instruções e ordens cruéis de seu ex-namorado. Finalmente, Jayden teve a chance de corrigir seus erros. Apareceu uma esperança para o futuro. Paralelamente, Ben começou a sentir que a estudante do ensino médio estava escapando de seu controle. Isso despertou raiva e desejo de vingança. O ponto de ebulição foi atingido quando Ben descobriu que Jayden tinha outro namorado. O ex imediatamente começou a ameaçar a garota. Ele tentou recuperar o controle e retomar as manipulações. Ele até conseguiu gradualmente afastar o novo namorado de Jayden, simplesmente assustando o jovem com ameaças de não se envolver com um rival perigoso. Infelizmente para Jayden, Ben não pretendia parar de se vingar. Para isso, ele começou a publicar na internet fotos e vídeos íntimos dela, que ele forçosamente gravava durante o relacionamento com a garota. Ele tinha uma enorme quantidade desse tipo de material. Na verdade, Ben esperava levá-la ao ponto em que Jayden cometesse suicídio por causa disso. Infelizmente, pelas leis do país em 2013, a publicação de tais materiais não era perseguida por lei. Apenas a partir de 2015, tal violação foi incluída na lista de crimes sexuais. Como punição, os criminosos agora enfrentam 2 anos de prisão. Infelizmente, durante os eventos em questão, Ben de qualquer forma teria ficado impune. Mesmo agora, tais casos são difíceis de provar. Na ausência de uma base legal, isso era praticamente impossível, então a garota não pôde fazer nada contra ele. O maior choque ainda estava por vir. Ela não se matou por causa do cyberbullying, mas apenas algumas semanas após o rompimento com Ben, descobriu que estava grávida dele. A garota nem sequer considerou a ideia de se livrar desse bebê. Pelo contrário, Jayden pensou que um bebê em comum permitiria se livrar do ódio no relacionamento e tudo se acertaria. Apesar de todos os horrores vividos, a garota lembrava dos problemas em sua própria família devido ao divórcio e sinceramente acreditava que uma criança deveria ter ambos os pais. Em 3 de dezembro de 2013, ela ligou para Ben e contou sobre sua delicada situação. Ela também o chamou de pai da criança. Vale notar que ela não ligou para seu ex-namorado de seu próprio celular, pois ele o havia tomado e ainda não o devolvera. No entanto, Ben não acreditou em suas palavras. Jayden tentou convencê-lo de que não poderia ter engravidado de outra pessoa, pois não havia se relacionado intimamente com mais ninguém, mas o ex estava convencido de que ela estava tentando de alguma forma atraí-lo para uma armadilha e impor a ele uma criança de outro. Isso parecia especialmente estranho, considerando que até aquele momento ele estava perseguindo sua ex-namorada. Aparentemente, esta era mais uma maneira de fazê-la se sentir culpada ou de alguma forma controlá-la. No final da conversa, os jovens concordaram em se encontrar para discutir tudo. A garota contou sobre a gravidez quando se encontrou com a mãe no dia anterior. Jayden disse a ela que agora estava finalmente livre, feliz e que Ben a havia deixado em paz. A mulher ficou feliz com a decisão da filha, pois há muito tempo tentava dissuadi-la desse relacionamento. A mãe entendia o grau de ameaça que Ben representava. Naquele dia, elas conversaram sobre o que estava acontecendo na vida da garota. Elas planejavam ir às compras nos próximos dias para o futuro bebê. A ironia do destino estava no fato de que Jayden nem contou sobre o comportamento do ex, todos os detalhes assustadores, e não contou sobre os planos de se encontrar com ele, pois temia sua reação e que ele atacasse a mãe. Esta, por sua vez, também estava apenas tentando proteger a filha do perigo. Por volta das 15h30, Jayden, de 17 anos, foi ao encontro de Ben. Para ela, este era um evento importante, pois eles iriam discutir todos os detalhes e a garota planejava tomar uma decisão sobre seu futuro. O casal se encontrou na estação de Oxford, onde foram registrados pelas câmeras de vigilância. Em seguida, eles se dirigiram para uma área rural. A ingênua Jayden acreditava no rapaz e pensava que eles estavam indo para um piquenique, onde poderiam conversar calmamente pela última vez. A estudante foi vista viva pela última vez na estação de Didcot. Ela também foi capturada pelas câmeras de vigilância. Desde o início deste encontro, Ben se comportava de maneira provocativa e grosseira com a garota. Ele continuava afirmando que sua gravidez era uma mentira. Eles chegaram a campos remotos onde, na opinião de Ben, a atmosfera e o próprio ar eram propícios para uma conversa produtiva. Na verdade, o jovem a levou lá com outro objetivo. Ele verificou que não havia ninguém por perto. Então, eles chegaram a um celeiro dilapidado localizado em um campo aberto. O casal entrou. Aqui, Ben de repente se tornou mais agressivo. Ele acusou Jayden de traição, pela qual ela teria engravidado.
Ele rapidamente atingiu o ponto de ebulição e atacou a garota. Com vários golpes, o rapaz a derrubou no chão e então começou a estrangulá-la. O monstro apertou sua garganta com as mãos e segurou até que ela parasse de mostrar sinais de vida. Depois disso, ele usou a tela de seu celular para ter certeza de que Jayden não estava respirando. Era exatamente isso que Ben precisava mais tarde, pois o legista não conseguiu confirmar que a garota estava grávida no momento do crime. Não se descarta a possibilidade de que o teste de gravidez estivesse errado ou que ela tivesse tentado enganá-lo para suavizar a relação entre eles, mas a verdade nunca será descoberta. Agora, o jovem tinha um corpo do qual precisava se livrar, assim como em suas doentias fantasias. Ele queria matar e depois escapar do castigo. No entanto, ele não tinha tudo o que precisava para esconder as evidências, nem mesmo uma pá, então voltou para casa. Nas imagens das câmeras de vigilância da estação, foi possível ver que ele retornou sozinho dos campos e pegou o trem apenas alguns dias depois. Ele voltou ao local, mas dessa vez acompanhado de seu irmão mais novo, chamado Jake, que na época tinha apenas 17 anos e uma reputação completamente limpa, sem qualquer envolvimento com crimes ou ações ilícitas. Apesar disso, seu irmão mais velho automaticamente o tornou cúmplice do crime. É provável que o irmão mais novo não tenha conseguido recusar ajuda, mesmo com o pedido duvidoso do parente mais velho. Ben ordenou que Jake cavasse uma grande cova em uma vala próxima ao celeiro onde o crime aconteceu, e o jovem obedeceu sem questionar. Provavelmente, ele sabia que não tinha outra escolha. Caso contrário, Ben o espancaria ou, pior, tiraria sua vida. Ben disse ao irmão que ia esconder uma arma. Claro que isso não era tão assustador quanto o assassinato, mas Jake logo suspeitou de algo errado. No entanto, ele decidiu não contrariar e começou a cavar. Depois que a cova foi aberta, Ben se despediu do irmão, jogou o corpo da namorada morta na cova e cobriu com terra. Mas os horrores não terminaram aí. Algo virou na mente doentia de Ben, pois no dia 9 de dezembro, 6 dias após o crime, ele voltou à vala e desenterrou o corpo. Desta vez, ele trouxe uma mala grande e velha de sua avó, onde colocou o corpo da garota. O monstro arrastou a mala pela lama. Por volta da 1 da manhã, um motorista o deixou próximo a uma igreja com um cemitério. Como se soube mais tarde, Ben já havia preparado um túmulo nesse local. Surpreendentemente, seu irmão Jake também o ajudou dessa vez, convencido de que iriam enterrar um animal. Posteriormente, a investigação concluiu que a única razão para esse apoio era o medo que Jake sentia de seu irmão mais velho. O jovem estava aterrorizado. Quando Ben foi questionado sobre por que mudou o corpo de lugar, ele inventou uma história de que considerava desrespeitoso enterrá-la em um campo. Então decidiu sepultá-la no cemitério, em um túmulo próximo de alguém da família. Enquanto isso, os parentes da jovem, que estava desaparecida, ficaram alarmados com sua ausência. Ela não atendia chamadas e ignorava mensagens. A mãe tentou encontrá-la com amigos e no abrigo onde ela vivia, mas não conseguiu. O telefone da jovem estava com Ben, e mais tarde ele o vendeu. Em 4 de dezembro de 2013, a família entrou em contato com a delegacia de polícia e Jayden foi oficialmente declarada desaparecida. Imediatamente, começaram as investigações, distribuição de cartazes com sua foto, e os amigos e familiares foram interrogados. Voluntários se juntaram à busca, enquanto cerca de uma centena de policiais se envolveu na operação, vasculhando a área a pé e por via aérea, analisando imagens de câmeras de segurança por toda a cidade, até que os primeiros sinais preocupantes começaram a aparecer. Inevitavelmente, todas as pistas levaram os detetives à porta de Ben. Com base nas informações reunidas até então, o jovem foi acusado de sequestrar a garota. No entanto, ele negou desde o início que tivesse visto Jayden naquele dia. Claro, a polícia não acreditou, pois ouviu muitas histórias que contradiziam suas declarações, e as imagens de segurança também não o favoreciam. Quando pressionado pelos investigadores, Ben ficou irritado, gritou e até fez ameaças veladas aos policiais, sem perceber a gravidade da situação. Durante o interrogatório, Ben se comportou de maneira rude e desafiadora, claramente escondendo algo. Ele tentou convencer os investigadores de que já havia terminado o relacionamento com a garota há muito tempo e que ela não o interessava mais. Por isso ele não sabia onde ela estava. Como Jayden já estava desaparecida há mais de uma semana, a polícia começou a suspeitar que ela já estivesse morta. As atualizações do caso eram constantemente publicadas na mídia, e foi isso que levou um taxista, que havia deixado Ben com uma mala perto de um cemitério, a procurar a polícia e compartilhar suas lembranças daquela noite. Os policiais, então, levaram cães de busca para o local indicado, e logo encontraram uma mala no celeiro ao lado da igreja,
a mesma que Ben carregava no carro. Paralelamente, Jake confessou que o irmão o havia forçado 2 vezes a cavar covas em locais suspeitos, mas que ele não sabia para que serviriam. Isso levou à descoberta do corpo de Jayden em 19 de dezembro, pouco antes do Natal, que seria para sempre sombrio para a família Parkinson. Durante a autópsia, o legista constatou que a garota havia morrido por asfixia, e foram encontrados hematomas extensos no rosto e no couro cabeludo, causados por socos ou chutes. A mãe de Jayden fez o reconhecimento oficial do corpo. Enquanto aguardava o julgamento, Ben permaneceu preso e, durante esse tempo, escreveu uma confissão, alegando que não era responsável pelo assassinato por conta de uma doença mental. Obviamente, ele queria escapar da punição, mas avaliações psiquiátricas refutaram suas alegações. Especialistas afirmaram que ele estava plenamente consciente de suas ações ao matar Jayden. Ben foi acusado de assassinato premeditado e profanação de cadáver. Seu advogado argumentou que ele não tinha intenção de cometer um crime ao ir para uma área rural remota com a ex-namorada, alegando que eles só queriam conversar. No entanto, o tribunal ouviu várias testemunhas que confirmaram que Ben era violento com a garota, que frequentemente aparecia com hematomas. O comportamento da vítima mudou à medida que ela foi sendo manipulada por Ben. Especialistas forenses descobriram que ele estrangulou a jovem pelo menos 2 vezes, trazendo-a de volta à consciência para seu próprio prazer. Durante todo o julgamento, Ben não demonstrou arrependimento. Ele ria, fazia piadas e insultava os presentes, e até ameaçou agredir o promotor. Após as audiências, o júri deliberou por 20 horas, e, por fim, 11 dos 12 jurados declararam Ben culpado de assassinato premeditado. Quando o juiz estava prestes a proferir a sentença, Ben fez uma cena, gritando que Jayden de alguma forma o havia incriminado. Ele ainda disse que merecia a pena de morte, alegando que ainda sonhava com a jovem morta. No entanto, a pena de morte foi abolida no Reino Unido em 2003. O juiz reconheceu que Ben era um perigo para a sociedade e o condenou à prisão perpétua, com possibilidade de liberdade após 20 anos. Após o julgamento, os problemas começaram para o irmão mais novo, Jake, que lutou para provar que não participou voluntariamente do crime e que havia agido por medo de Ben. No final, ele conseguiu convencer os jurados de que era vítima da manipulação do irmão. A família da vítima espera que Ben nunca seja solto, pois o consideram extremamente perigoso. A mãe de Jayden acredita que o abuso doméstico deve ser discutido nas escolas, para que as jovens possam reconhecer os sinais e evitar relacionamentos abusivos.